Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a Aeris Energia, tá? Código de negociação AERI3. É uma empresa aí também do segmento, até que é semelhante ao segmento industrial e tal. É uma empresa aí que sofreu um pouquinho, é uma empresa de crescimento, totalmente de crescimento, tá? Ao contrário de outras que... Da Chus, da Randon, a Chus também é de crescimento. Mas é uma empresa com uma capitalização de mercado, uma operação mais robusta, tá? Do que a Aeris Energia. Então ela abriu capital há pouco tempo, tá? Por volta aqui de 2020, né? Então ela abriu, normalmente quando abre capital, essas empresas aí têm um valor super precificado, então por isso que é bom a gente analisar com calma a empresa, esperar um pouquinho para ir acompanhando os balanços. Já tem cerca aí de quase 2 anos, né, da Aeris Energia. Então a empresa aí caiu muito, porque é uma empresa de crescimento, porque é uma empresa que tem que começar a rodar trimestre a trimestre ou ano contra ano com o crescimento das suas receitas, principalmente, né, que a gente chama de top line, mostrar algum resultado, né, para os investidores, né? Agora, ela sofreu um pouquinho, né? Ela sofreu um pouquinho, vem sofrendo um pouquinho para ganhar share, mas o mercado bate, principalmente essas empresas de crescimento, por conta de que empresa de crescimento precisa esboçar esse crescimento, tá? Então, para pegar dívida, né, se alavancar, com a taxa de juros em alta, com a inflação em alta, essas empresas sofrem mais. Com a inflação também pressiona um pouquinho algumas margens. Essas empresas de crescimento precisam crescer, então o mercado bate por conta de alavancagem, no caso se for a empresa que está alavancada, ou também se é uma empresa que precisa se alavancar para crescer, né? Continuar dando retorno. Então o mercado joga lá embaixo. Mas isso é um movimento mais macroeconômico. Mas a Aeris Energia já vinha apresentando alguns sinais. Então ela caiu aqui, né? Por isso que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Ela abriu aqui na bolsa com R$ 6 mais ou menos. Chegou a bater um pico aqui de quase 13, né? 13 mais ou menos. E agora está cerca de R$ 2, né? Até aqui no Google. Bateu aqui o pico de R$ 13, abriu a 6, R$ 2. Mas ela tem um market cap, tá, de 1,56 bi. É uma empresa pequena. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se a gente consegue puxar aqui algum histórico aqui no site do Canguru. Mas é uma empresa interessante também, né? Algumas pessoas falaram mal dela, tá? Mas é uma empresa totalmente de crescimento, tá? Completamente diferente da Chus, que já, apesar de ser de crescimento, é um pouquinho mais consolidada. A Randon, que a gente falou, né? Então aqui olhando a receita, né? Ela é uma receita. Ela tinha uma receita aqui em 2018, 647 milhões, 2019, 834 milhões. Aí aqui, balanço mais auditado, né? De 2,2 bi em 2020, quando eles abriram capital. 2,4 bi em 2021. Então a gente vê que já não subiu tanto. De repente o mercado jogou para baixo. E agora nos últimos 12 meses, né? 2,4 bi também, né? Um pouquinho menos do que no ano anterior. Uma margem bruta caiu bastante, né? De 2018 para cá, né? Sendo pressionado bastante, 11% de margem bruta. Um EBIT de 200 milhões, meio que andou de lado, né? De 2020 até agora. Subiu bem pouquinho o EBIT, margem EBIT da pequena. É uma empresa que opera no segmento industrial, tá? Fornecendo paz. EBITDA também, depreciação pequena e o resultado financeiro, né, pesando, né, por conta da alta da Selic. E aí a empresa acaba rodando no negativo, né, deu até prejuízo nos últimos 12 meses. Então, por isso o mercado batendo tanto, né, a empresa sofrendo com margens, não tendo um crescimento no top line tão forte e agora o resultado financeiro pressionando. Então vamos dar uma olhada aqui no RI para ver os últimos resultados da Aeris Energia. O segundo TRI de 2022. Receita operacional, né? Aumento aqui frente ao primeiro trimestre de 2022. Aqui eles já estão botando aqui frente ao primeiro trimestre de 2022, né? Mas nem botaram 2020. Então isso aqui já não é um sinal muito bom, né? 21,4%, depois a gente pode olhar. E no primeiro semestre, de 1,1 bi. No segundo TRI, um prejuízo de 28 milhões e no semestre de 27 milhões. Falando do EBITDA, né? Crescimento aqui, frente ao primeiro TRI de 2022. A gente está nem botando aqui frente a 2021. Investimento pequenininho, né? Celebração de novo aditivo. Fornecimento de modelo aqui, né? Das pás, né? Tem alguns modelos de pás, né? Para empresas, né, de energia eólica. Então a Aeris Energia opera com isso. Potenciais ordens cobertas com contratos de longo prazo. Falando daqui de algumas
algumas questões usando taxa de câmbio de encerramento do primeiro TRI, né? Então a gente ainda tem essa questão aqui de travar, né, o câmbio. Se o câmbio cair muito, aí tá falando que é uma mensagem da administração, segundo trimestre de 2012, 2012 tá errado aqui, né? Isso é uma produção da primeira, não, falando aqui 2012, né? Iniciar uma produção da primeira pá da Aeres. Nos últimos 10 anos, presenciamos e contribuímos para um processo consistente de aumento da competitividade de fonte eólica. Nesse período, produzimos mais de 10 modelos diferentes de pás para 7 clientes, entregamos para diversos continentes mais de 12 mil pás, equivalente a 12,8 gigawatts, comprimento variando de 45 metros até quase 85 metros. Fala um pouquinho, né? Variando a inflação, a taxa de juros de 14% a menos de 2%, inflação de 3% a 10%, e um dólar cotado a menos de R$2 e a quase R$6. Né? Essas variações acabam impactando realmente na empresa de crescimento que não estão consolidadas. Aí falando da energia eólica e tal. Destaques operacional, a questão da produção. Aqui já tem, né? Segundo o TRI de 2021, frente a 2022, então a gente vê que a produção ficou mais ou menos flat, né? Isso aqui a gente tem que acompanhar, né? Claro que a gente tem que acompanhar em relação ao trimestre anterior, empresa de crescimento a gente compara isso, né? Então a gente tem que botar mesmo, mas a gente vê que em relação ao anterior, mais ou menos flat também, né? Produção aqui. Mercado interno, mais ou menos é o grosso. Cresceu um pouquinho, né? Se a gente botar aqui em relação ao anterior. Mas no mercado externo caiu bastante, né? Inclusive em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, a empresa sofrendo por conta também dessa demanda do mercado externo, né? Então, de repente, eu acho que isso daqui vai ser um pouco sazonal, tá? A empresa sofrendo um pouquinho agora. Linhas maduras, linhas não maduras. Então, até tem a explicação, né? Linha de produção já instalada, um período há mais de 12 meses, linha madura. Então, a gente vê que eles têm poucas linhas, né? Onde tem as suas pás aí em funcionamento. Pás no mercado interno, pás de exportação. Então, o mercado interno é o grosso deles. Tem algum pouquinho aqui de serviço, mas bem pequenininho ainda, né? De repente reparos e tal. E a margem líquida é negativa, né? Por causa do prejuízo. A receita, né? A gente vê aqui de serviço aqui bem pequenininha. Mas é um indicativo interessante, né? Que eles querem. Mercado externo bem pequeno também. Né? E aqui do segundo tri de 2020 para 2021 até cresceu, né? Mas a gente vê aqui que oscilando bastante, né? Os resultados da companhia de trimestre para trimestre, né? Tem hora que sobe, tem hora que cai. Então isso aqui não é um indicativo bom para a empresa de crescimento. Mas a empresa está sofrendo bastante, né? E o mercado interno é o grosso deles aqui, né? 89,5%. O CPV cresceu mais ou menos... Cresceu não, decresceu, né? Mas a receita também decresceu. Então acaba que ficou elas por elas, né? A margem ficou flat, margem bruta. Custo com materiais, mão de obra, né? Tem um pouquinho, tal. Semestre também. Despesa geral administrativa cresceu bastante, né? 23,8%. Então a empresa de crescimento também tem essa característica, né? Às vezes tem um crescimento bem forte aqui operacionalmente, né? Demora um pouquinho a ter essa alavancagem operacional. Mas a empresa também no top line não está muito legal. Resultado financeiro. Aqui é a reconciliação, né? Pesando também, né? Aqui a gente vê que pesando bem, né? Resultado financeiro. Aqui está positivo, mas é negativo, né? 172% de aumento por conta da Selic. Então a empresa ainda tem essa questão da alavancagem financeira, a despesa financeira é bem pesada, né? Uma dívida líquida altinha, hein? Quase 800 milhões de dívida líquida, alavancar 3,2 vezes. Então a empresa, por isso o mercado batendo tanto. A empresa não está vindo bem no top line, está oscilando muito, né, de um trimestre para trimestre, né? Não é um indicativo bom de empresa de crescimento. Empresa de crescimento a gente tem que acompanhar ano contra ano, mas também trimestre contra trimestre. E está muito alavancada sem gerar retorno, né? Sem gerar caixa. Tem um caixa aqui, né, de 860 milhões e a dívida está de longo prazo, mas está pesando bastante agora, né, por conta desse movimento macroeconômico. Com a Selic baixando, né, a empresa tende a melhorar, mas aqui, pelo menos aqui no bottom line, né, aqui na parte de baixo. Investimento eles controlaram, né, a gente viu aqui que em 2021, 2020 estava bem maior, né, mas provavelmente por conta do IPO, né, de equações fabris necessárias e tal.
falando de outras coisas. Capital investido por área, aqui falando de Nopat e tal. Falando aqui da parte de linhas maduras, serviços é quase nulo e não maduro ainda 46%. Tá? A empresa aqui, capital investido, né? Ainda muito iniciante, muito inicial nessa empresa, né? Ainda não tem um resultado, né? Parece que é pré-operacional. Então acho que basicamente é isso, tá, pessoal? A gente viu aqui a Aeres Energia, acho que vai ser a última empresa de hoje, tá? É uma empresa interessante também para a gente aprender, mas a gente vê que a empresa está oscilando muito. Um movimento macroeconômico acaba afetando ela no curto prazo, eu acho que vai melhorar um pouquinho o resultado, deve refletir na cotação, mas a empresa não está legal, está oscilando muito os resultados e ainda tem muito para ganhar share. A empresa que parece que está muito inicial, muito incipiente ainda. Então é uma empresa que foi super precificada no IPO, né? E a gente viu o que aconteceu, né? A cotação despencou por conta disso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, tiverem alguma dúvida, comenta aí embaixo também, deixe seu like aí, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram, né? Eu tô fazendo live aqui em conjunto aqui pro Instagram, tá? Conto com o apoio de vocês. Valeu, forte abraço.